Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre faça para o outro o que você quer que faça por você. Respeite o outro se você quiser ter o respeito. Antes de começar, queridos irmãos, pausem o vídeo agora, curtam o vídeo, desculpa, e se inscreva no canal quem não se inscreveu ainda. 1, 2, 3, já, pausou. Já? Já se inscreveu no canal? Quem não se inscrito? Curtiram o vídeo? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar o vídeo. E quem quiser comentar também, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome nesse momento e fale através da minha boca. Que eu seja só um instrumento. Que as pessoas que estão me ouvindo possam ter a sua mente aberta, seu coração aberto para aprender, absorver toda a verdade que nós estaremos ensinando, meu querido Deus, e que possam pôr em prática tudo que for aprendido, inclusive eu mesmo também, que possa ser absorvido tudo que eu estiver ensinando aqui através de você, Senhor através de mim, e que eu possa também aprender e evoluir, que assim seja, que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, alguma vez você já se pegou se achando melhor que outra pessoa? Se achando superior a outra pessoa? Não? Será que não mesmo ou você nem percebe? Por exemplo, você já agiu com outra pessoa de uma maneira que você não gostaria que agisse com você? Então você já se achou melhor do que ela. Porque se a gente acha que nós podemos fazer algo a outra pessoa e aquela pessoa não pode fazer com a gente, significa que a gente acha-se superior àquela pessoa. Só que nenhum ser humano é superior ao outro. Nem mesmo o pai e a mãe é superior ao filho. Não, o filho deve honrar o pai e mãe, deve obediência ao pai e à mãe. Mas o filho, ele não é inferior ao pai e à mãe. Então o pai e a mãe não podem humilhá-lo, querer fazer dele gato e sapato, querer falar o que bem entende e ele abaixar a cabeça. Isso não existe também. Compreende? Então, toda ação gera uma reação. Portanto, se você faz algo que provoca uma ira, que provoca algo no seu filho, algum sentimento ruim, algo que faça que ele se sinta mal com aquilo, ele vai reagir, é uma coisa natural. Entendeu? Tá? Então é uma coisa que acontece. Então você não pode querer se achar superior ao outro. Você tem que tratar todo mundo com igualdade. O que você não quer para você, não faça com o outro. O que você quer que faça para você, faça com o outro. Você entendeu? Então para, né? Que nem a minha mãe, por exemplo. Ela vive me perseguindo porque eu fico sempre com o celular na mão. Só que eu estou sempre fazendo algo que é para Deus. 99% das vezes. Por exemplo, que nem por exemplo hoje, eu estava com o celular na mão de manhã, por quê? Porque de manhã eu faço devocional, eu faço um livrinho. Depois eu pego, compartilho devocional com as pessoas no grupo WhatsApp. Depois eu faço o quê? Eu leio, eu vejo a escola sabatina e compartilho com as pessoas também a parte da escola sabatina. Depois eu vejo qual que é a leitura do texto bíblico, compartilho com as pessoas também e vou fazer a minha leitura do texto bíblico. Pode ser que eu faça no celular ou na Bíblia. Ultimamente eu quero fazer na Bíblia, né? Eu fiz hoje já na Bíblia. Mas se eu tiver muito atarantado, alguma coisa do tipo, eu vou fazer na, na, na Bíblia. Se eu tiver atarantado, eu faço no celular. Entendeu? Aí depois de tudo isso, eu ainda gravo esta mensagem. Então, por isso eu fico com o celular na mão, mas só que minha mãe não entende isso. Aí ela fica falando alguma coisa, aí eu pego e falo pra ela que é inveja. Aí ela acha ruim, sai pisando duro, já sai um monte de coisa, que não sei o que, que não fala uma coisa dessa, porque não sei o que lá. Isso quer dizer que ela pode falar comigo as coisas e eu não posso? Ela não é melhor do que eu. Minha mãe, eu respeito ela como minha mãe, cuidei dela quando era necessidade, faço minha função de filho com ela perfeitamente. Se eu tivesse condição física, não tivesse essa arritmia, não tivesse problema nos meus braços, no meu pé, eu não deixaria ela pegar nada de peso, eu não deixaria ela fazer nada.
Só que o problema é que eu tenho problemas, então, infelizmente eu não posso fazer pra minha mãe o que eu gostaria de fazer. Entendeu? Mas muitas vezes ela não entende isso. Entendeu? Então, queridos irmãos, tem que ser entendido. Ela não é melhor do que eu. Entendeu? Eu devo respeito a ela, devo, mas ela não é mais do que eu. Então, se eu devo respeito a ela, ela também deve respeito a mim. Ela não é mais do que eu. Entendeu? Ela não é. Querendo ou não, ela não é mais do que eu. Entendeu? Mas parece que às vezes ela não entende isso. E muitos pais agem da mesma maneira, não entendem que ele não é mais que um filho. Não faça para o outro, porque o que você fazer vai voltar contra você. Não tem jeito. É a lei da naturalidade. Toda ação tem uma reação. Então o que você fizer vai acontecer. Tem gente que fala, pega, vai lá, começa a provocar a situação, aí começa com não quero confusão, não quero isso. Mas você provocou, agora aguenta. Entendeu? É a mesma coisa de você chegar no meio do mato e pegar e tacar fogo, jogar gasolina e tacar fogo no mato. Aí fala, não quero incendiar a mata. Agora você já tacou fogo, agora já é tarde. Tá entendendo? É a mesma coisa. Então começou, aguenta firme as consequências. Assuma as consequências, aguente firme as consequências dos seus atos. Entendeu? A vida é assim. Se você não respeita, como que você exige ser respeitado? Entendeu? Que nem eu, por exemplo. Eu nunca pego no pé da minha mãe, que ela tá fazendo qualquer tipo de coisa que ela tá fazendo, que faça. Nem do meu pai. Então, eu estou respeitando. Agora, ela não está. Entendeu? Ah, precisa de ajuda, que não sei o quê. Eu também tenho a minha vida para viver. Quando eu falei para ela que eu queria uma semana para mim e uma para ela não se tocou sobre isso. Ela não gostou da situação. Eu tô querendo dividir ainda, uma para ela, uma para mim. Quer mais justiça do que isso? Metade para cada um? Não, ela quer tudo para ela e não dá. Aí ela reclama que eu não consigo trabalhar. Claro, como que eu posso conseguir se ela não deixa eu me preparar? Se ela só quer saber de ficar no meio do mato o tempo inteiro. Se ela só pensa nisso. Você entende? A minha mãe, ela tem uma mentalidade que ela não muda. Ela tá aqui há 5 anos e ainda não mudou essa mentalidade. Entendeu? Ela tem a mentalidade quando a gente vinha para cá. A gente vinha para cá, a gente vinha para ficar uma semana, às vezes 3 dias. Então a gente ia pro mato, ia fazer as coisas que agora nós estamos morando. Nós não podemos viver a vida inteira no meio do mato fazendo as coisas. Não, a vida não pode parar por causa do mato. Só que ela não entende que a vida não é só mato. Você entendeu? Se a gente for viver no mato, for plantar algo para vender, para colher, é uma coisa, é o nosso trabalho. Aí é um outro ponto de vista. E a partir do momento que a gente tem um outro trabalho que não tem nada a ver com o mato, nós temos que fazer coisa. Ela não tem trabalho, ela é aposentada, então ela tem todo o tempo do mundo para fazer as coisas do mato. Agora eu não sou aposentado, o meu trabalho é outro. E ela tem que compreender isso, entendeu? Então, queridos irmãos, nós precisamos aprender a respeitar, aprender a tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, entendeu? Nós não podemos nos achar mais do que o outro. Então, se você em algum momento fez algo para o outro que você não gosta que faça com você, você está se achando melhor do que o outro. Que nem o meu avô, que era um homem ignorante, pai dela, né? Ele falava, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E ela chegou a repetir essa frase absurda para mim. Só que isso não existe. Você pai, você mãe é o exemplo do seu filho. Então o que você fizer, ele vai copiar sim. Ele vai fazer igual sim. Né? A minha mãe é esse bicho do mato, por quê? Desculpa o termo, mas é o que ela é. Entendeu? Ela não é uma pessoa que age normalmente. Eu faço chamar de bicho do mato porque ela age como o pai dela agia. Ela não aprendeu a ser mãe. Por quê? Ela não teve mãe. A mãe dela morreu, ela ia fazer 4 anos, ia fazer 5, acho que tinha 4. Mas ela não aprendeu a ser mãe. Então, ela é boa mãe em muita coisa. Ela cuida muito bem de mim na doença, quando está doente, ela dá o apoio, muitas vezes ela dá o carinho. Só que na hora que ela tem que se demonstrar mãe e me apoiar nas minhas decisões, ela se põe contra mim. Né? Quando ela deveria me defender dos outros, ela se põe contra mim. Então isso é, é uma falha muito grande dela. Felizmente, Deus pôs outras pessoas no lugar para assumir a função que sabia que ela não teria competência para assumir.
né? Então, outras pessoas assumem as incumbências dela, porque tem pessoas de todo lado que me elogiam, que me apoiam, né? Quando eu estava lá na escola, tinha professor que me elogiava, que falava que eu era muito inteligente, que eu era muito competente, entendeu? Coisas que a minha mãe deveria falar para mim, mas ela não fala. Para os outros, ela me elogia, ela fala, nossa, você tem isso, aquilo outro, posa, não sei o quê. Fala um monte de coisa, faz bem, cuidou muito bem de mim quando eu estava na carreirada, se não fosse meu filho, ele foi maravilhoso, que não sei o quê. Aí chega para mim, ela está bordoada. Ah, porque era uma nojeira, ah, porque era não sei o quê, ah, entendeu? Então por que ela não fala para mim as mesmas coisas que ela fala para os outros? Você tá entendendo? Então isso machuca a gente fica muito chateado. Quando ela pega e fala, por exemplo, ah, não, você vai ficar aí porque eu quero, porque não sei o quê, como se eu não tivesse ali, não valesse nada, como se meu pai não valesse nada. Isso ofende, isso machuca. Mas a pessoa não percebe. Isso é uma demonstração de que você se acha mais do que o outro. Portanto, se você trata as pessoas desta maneira, faz o que você bem entende na sua casa, você não está se importando com o outro, você está se achando melhor do que o outro. E você está em pecado, você está em erro, porque ninguém é melhor do que ninguém. Então você tem que tratar os outros por igual, e não como superior ou inferior. Tá certo? Ninguém é superior a ninguém. Ah, mas na empresa é um caso à parte. O chefe, ele tem a sua superioridade para o seu dono da empresa. Muitas vezes o encarregado tem a sua superioridade perante os outros, mas isso não lhe dá o direito de humilhar os funcionários. Ele tem que liderar, é diferente de humilhar. Então, liderar significa você ser um bom líder, você guiar, orientar, mas jamais humilhar. Tá certo? Então, isso é uma diferença do bom funcionário. Tá certo? Você não pode humilhar ninguém. Todos devemos ter os mesmos direitos, né? É muito fácil. Você vê lá um coitado que roubou uma carteira, preso, mofando na cadeia. E você vê alguém que roubou milhares, exercendo inclusive cargo político. Você tá entendendo? Vê pessoas que estão aí soltas, andando pela rua, que roubaram um monte, que fizeram lavagem de dinheiro, fizeram um monte de coisa, enquanto um bandidinho lá, mequetrefe, que roubou uma carteira, que roubou, às vezes roubou um doce, um arroz, uma comida para um filho que estava passando fome, está preso. Você acha que é justo isso? Então cadê a justiça nesse país? Então nós temos que fazer a nossa parte, queridos irmãos. Eu jamais trato alguém como eu não gostaria de ser tratado. Se eu faço alguma coisa, eu faço na brincadeira, eu brinco, né? Como vocês podem ver, eu tenho um português muito bom. Às vezes eu brinco, né? Eu falo, gente, vamos, falo com minha mãe. Falo na brincadeira, assim como meu pai brinca. Meu pai fala cachupe, que é o ketchup, elástico. A gente fala brincando, entendeu? Mas eu tenho um bom português. Às vezes, quando eu gravo os ensaios, dificilmente eu cometo algum erro. Às vezes, às vezes eu falo algo errado, claro, porque ninguém é perfeito. Mas 99% das minhas palavras são português, claro, né? Então, queridos irmãos, e eu não sou professor de português, sou professor de matemática, entendeu? Minha área é outra, entende, queridos irmãos? Então, vamos aprender a lidar com as pessoas à nossa volta, tratá-los sempre de igual para igual. Não trate o outro de maneira que você não gostaria de ser tratado. Você gostaria de alguém pegando no seu pé dia e noite? Então não faça isso com o outro. Você gostaria de alguém te humilhando? Então não humilhe o outro. Você gostaria de alguém te agredindo? Então não agrida o outro. Você gostaria de alguém te xingando? Então não xingue o outro. Tá certo? Você gostaria de alguém te maltratando? Então não maltrate o outro. Você gostaria de alguém te perseguindo? Não persiga o outro. Gostaria de alguém te criticando? Não, então não critique o outro. Você entendeu? Se você é mãe, se você é pai, lembre-se, é sua obrigação pôr seus filhos embaixo das suas asas, igual Deus falou que faz, que os pássaros, que a galinha faz, ponhando os pintinhos embaixo da asa. Nós, vocês pais têm que fazer a mesma coisa, pôr seus filhos embaixo da asa, ser amigo deles, ser confidente deles. Né? Já tem muita gente na vida criticando. Ele não precisa da sua crítica, ele precisa do seu apoio, do seu carinho, do seu amor. É isso que ele precisa. E não da sua crítica. Crítica ele já tem de todo mundo.
Todo mundo critica ele, todo mundo, tá? Mas você, pai e mãe, não. Você, pai e mãe, tem que apoiar, tem que dar o amor, tem que dar o carinho, tem que dar o incentivo. Tem que apoiar as decisões do seu filho. Para isso que serve o pai, para isso que serve a mãe. A crítica, ele já ouve de todo mundo, ele não precisa da sua. Ele já tem muita crítica para ele aprender com os erros e desenvolver. Agora, com você, ele precisa do seu apoio, do seu amor, do seu afeto, do seu carinho, do seu aconchego, da sua proteção. E da sua casa, ele tem que se sentir protegido, amparado, ele tem que se proteger bem, como se ele estivesse dentro do ninho, como se ele tivesse total segurança. Agora, se o teu filho, como um conhecido meu, está se sentindo totalmente fora do local, dentro de casa, é porque vocês estão muito errados, né? Como, por exemplo, com esse conhecido meu, eu vou contar para vocês por cima a história dele. Ele é filho de família evangélica, né? Que, de pais que são pastores, e ele sempre esteve no meio da igreja, ele apresentava programa de rádio na igreja, ele cantava na igreja, ele participava das coisas na igreja, ele era filho do pastor, né? Aí, com o tempo, ele sofreu um abuso sexual. Ele foi estuprado, né? E com o tempo, ele passou, né? Ele casou, ficou 4 anos casado, o casamento não deu certo. E ele, sempre percebendo algo, ele percebeu que ele tinha desejo e atração por homens. Ele era homossexual, né? E ele refletiu muito tempo sobre esse assunto, tentou de todo jeito pensar em como fugir disso, será que era isso mesmo, não sei o quê, e ele tomou a decisão de se assumir como homossexual. E ele assumiu, contou para os pais, fez uma carta lá para ajudar a contar para os pais, só que quando ele revelou para os pais que ele era homossexual, a família dele acabou. Ele nunca mais teve família. Os pais rejeitam ele, ele mora junto com os pais, na casa dos pais. Mas os pais o rejeitam praticamente por conta dele ter sido homossexual. A irmã também o rejeita. Pessoas que estavam envolvidas perto dele também o rejeitam. Quer dizer, gente, eu pergunto para você, esses pais, essa irmã que se dizem pessoas de Deus que estão rejeitando por ele fazer algo que Deus não aprova, eles também não estão fazendo algo que Deus não aprova? Onde está escrito na Bíblia que é para rejeitar o homossexual, que é para rejeitar o gay, que é para rejeitar a mulher que é lésbica, que é para rejeitar o ladrão, o assassino? Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a abraçar essas pessoas, trazer elas para Deus e não rejeitá-las. Entendeu? Se essa foi a decisão dele de ser, os pais têm que apontar para ele o que é errado. Apesar que ele já sabe muito bem as coisas de Deus, porque ele cresceu dentro da igreja, estudou a Bíblia, ele sabe muito bem o que Deus acha disso. Mas ele tomou a decisão dele, então cabe aos pais não apoiar a decisão dele, mas aceitar a decisão dele. Apoiar não, mas aceitar. E o aceitar significa tratá-lo como sempre trataram, como filho. Entendeu? Ele fala para mim aqui por mensagem que ele se sente um intruso dentro de casa, que ele se sente um coisa que ele é perseguido o tempo inteiro, tanto que ele quer ir embora de casa. Ele falou que em abril ele vai fazer aniversário e ele vai embora. Ele vai morar sozinho. Né? Ele só não foi ainda porque ele estava desempregado. Ele começou a trabalhar esses 2 dias atrás. Né? Ele perdeu o emprego onde ele estava. E ele pegou, arranjou esse trabalho no mercado, no atacadão lá de caixa e está trabalhando. Então, ele quer em abril ir embora da casa do pai dele e morar sozinho, porque ele não aguenta mais essa rejeição. Você entendeu? Meu vizinho lá nunca mais quis ver o neto na frente dele, só porque o neto era homossexual. Não queria o neto na casa dele. Não era mais neto dele. Hoje, o, esse vizinho, ele tá lá na cadeira de roda, com Alzheimer, numa situação lamentável, já não conhece mais ninguém, não sabe mais nada. Tá lá. Você acha que essas atitudes estão certas? Claro que não, Deus não aprova nada disso. Por isso eu falo para esses pais aí que rejeitam o filho porque é homossexual e tudo mais, saibam, vocês também estão em pecado, não é só seu filho não, tá?
Vocês estão pondo a sua salvação em jogo por estarem rejeitando a decisão dos seus filhos. O teu filho precisa do seu apoio. Na verdade, ele precisa do seu carinho, da sua compaixão, ele está no seu aconchego, da sua proteção, e não da sua crítica. Como eu acabei de falar agora há pouco, o mundo já critica, não precisa da sua crítica. E não é porque o seu filho tomou a decisão de ser um homossexual que você tem que rejeitá-lo. Na hora que eu casar, tiver um filho, se ele tomar a decisão de ser homossexual, eu vou apresentar para ele as verdades, vou tentar convencê-lo sempre a mudar. Mas jamais eu vou rejeitar meu filho, vou tratá-lo diferente de como eu tratava por conta da decisão dele de ser homossexual. Isso não, porque Deus não aprovaria isso. Então, se Deus não aprova a homossexualidade, ele também não aprova a rejeição. Tá certo? Então, ambos estão errados aí. Tá? Por isso, queridos irmãos, aprenda a não fazer com o outro que você gostaria que fizesse. Põe-se você, pai, que acha que tá certo em rejeitar teu filho porque ele é homossexual, ponha-se no lugar dele. Vamos supor, o mundo inteiro era homossexual e só você é hétero como você é, casado. Você gostaria que o teu pai, que a tua mãe te apoiasse na sua decisão, né, te aceitasse a sua decisão, não precisava te apoiar na decisão, mas te aceitasse ou que te rejeitasse? Qual que seria a sua vontade? Ponha-se no lugar do outro. É muito fácil você apontar o dedo quando você não nasce dessa maneira. As pessoas acabam nascendo com instinto homossexual. A pessoa não é que ela virou, ela já era. Você entendeu? É como ele falou para mim, já era desde criança, só não tentei de todo jeito fugir disso. Mas desde criança ele já tinha esse jeito, ele já preferia brincar com criança, com meninas, e não com os moleques. Nunca foi jogar futebol, não gostava de time de futebol, não gostava nada desse tipo de coisa, sempre mais com as meninas. Então, isso já é uma demonstração do que a criança é. Você entendeu? Eu tenho um colega, por exemplo, que todo mundo, desde com 3 anos de idade, 4 anos, quando eu o conheci, que ele, todo mundo dizendo que ele era homossexual, e ele é realmente, hoje em dia ele é, sem dúvida, assumidíssimo. E os pais o rejeitam por isso? Não, os pais apoiam ele, mesmo ele sendo. Entendeu? Então, o homossexualismo não é uma coisa que a pessoa vira, ela já nasce sendo. Entendeu? O homossexualismo. Tem aquele que é viciado em sexo anal, é diferente. O viciado, ele não vai sentir atração por homens, por exemplo. Ele vai sentir desejo homossexual, porque ele foi abusado, porque ele foi estuprado, porque ele praticou uma vez, lá, por, por curiosidade, né? E praticou. Então aí ele acaba tendo um gosto por aquilo, porque, como disse uma sexóloga, né, uma profissional, isso não sou eu que falo, ela é estudiosa no assunto, né, ela é uma psicóloga especializada em sexo, né, então por isso que ela é sexóloga. Ela disse que qualquer homem que praticar sexo anal, ele vai sentir prazer. Por quê? Porque o ponto G do homem, fala que a mulher tem um ponto G para poder atingir lá, para ter o orgasmo, o homem também tem esse ponto G, só que o ponto G do homem é na região anal. Né? Assim essa mulher falou. Por quê? Porque vai massagear a próstata e tudo mais ali, a próstata tá ali perto. Então, o homem vai sentir prazer se ele fizer anal, entendeu? Então, ele acaba viciando naquilo e não consegue mais parar. Então, ele fica com desejo de fazer um sexo anal, mas ele não sente atração por homens. Entendeu? Ele é viciado em sexo anal, mas ele não sente atração por homens. Tem aqueles que são bissexuais. Né? O bissexual, ele tanto tem atração por homens quanto por mulheres, entendeu? Ele gosta das duas coisas, entendeu? Tanto ele se relaciona com um quanto com o outro, ele é bi, entendeu? Agora, o homossexual, ele gosta só de homens, e o heterossexual só de mulheres, você entendeu? Né? E o engraçado é que tem tanto homem que se diz machão, que fica fazendo sexo anal com as mulheres, né? Ficam metendo nas mulheres analmente, né? Fazendo sexo anal com as mulheres. Quer dizer que ele pode fazer, certo, o homem fazer sexo anal com uma mulher. Agora, o homem que
Né? Ele pode introduzir o órgão genital ali na região anal da mulher. Agora a mulher, agora o homem, não pode, agora o outro homem não pode ser introduzido. Qual a diferença? A região anal do homem é diferente da mulher? Não é não. Exatamente igual. A diferença é que a mulher não tem a próstata, né? O homem tem. Mas é a mesma região anal. Então, não tem diferença. Se não é certo para um, não é certo para o outro. Né? A relação sexual normal é a relação entre os órgãos genitais, o homem com o dele e a mulher com o dela. Né? A região anal não é órgão genital, a região anal é órgão defecal. Né? Foi feito para defecar, para sair as impurezas, né? As fezes. Então, quando você introduz algo ali, você está provocando uma lesão, uma coisa que ali não foi feito para isso. Né? Eu já vi mulher com um problema grave anal lá, com uma úlcera anal, que não aguentava ficar em pé, começava a ter a dor, que ela se jogava na cama e deitava, só melhorava deitada. Entendeu? E isso aí, entendeu? Não tá certo. Então aí é justo com a mulher fazer isso? Não é, gente. Entendeu? Então, o certo é certo. Então, se você critica o seu filho por ele ser homossexual, mas você faz sexo anal com a tua esposa, você também tá errado. Se você só de criticar o seu filho, você já está errado. Porque seu filho, ele fez a decisão dele. A salvação é individual. Todo mundo é livre para tomar a sua decisão. Cada um é livre para escolher o que vai fazer da sua vida. Deus não obrigou ninguém a nada. Nem Adão e Eva obrigou. Pelo contrário, ele pôs a árvore do bem bem do mal lá no Éden para dar o direito de escolha a eles. Portanto, se Deus não nos obriga a nada, quem sou eu, quem é você, quem é qualquer ser humano para obrigar o outro a alguma coisa? Então, se o teu filho tomou a decisão de ser homossexual, você deve aceitá-lo como ele é. Se o seu filho tomou a decisão e ele usa drogas, usou droga, ele está viciado, ele tem que aceitá-lo como um viciado. Entendeu? Ajudá-lo a tentar superar isso, mas aceitá-lo como ele é. Tá certo? Se ele é viciado em álcool, em cigarro, ajude-o a se libertar da maneira que você puder, mas não é rejeitando ele que você vai conseguir ajudá-lo. Pelo contrário, quanto mais você rejeitar, mais distante de você ele vai ficar e menos ele vai te ouvir, e a chance de você ajudá-lo a mudar a decisão é cada vez menor. Portanto, haja corretamente. O que você não quer para o outro, não faça com você. Se você fosse homossexual, qual seria a atitude que você quer que teu pai tivesse com você? É essa atitude que você tem que ter com seu filho, que é. Se você tem um filho. Tá certo? Antes de tomar atitude com alguém, pense você, ponha-se no lugar dele. Qual atitude você gostaria de ter se o seu pai ou o seu conhecido, você estivesse no lugar dele e ele no seu lugar? Qual atitude você gostaria que ele tivesse com você? É essa que você vai ter com ele. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter entendido. Deus não aprova que nós tratamos o outro com indiferença. Pelo contrário, Ele quer que nós tratemos os outros com igualdade. Tá bom? Então vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que tanto eu quanto as pessoas que estão me ouvindo, como aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas no canal, todas possam aprender isso, absorver isso e pôr em prática isso. Que toda vez que nós tratarmos algum outro com indiferença, com inferioridade, nós superiores que outros, que nós possamos sentir muito mal e não ter paz, enquanto nós não compreendemos que estamos errados e pedimos perdão. Assim eu peço que todas as pessoas, inclusive a minha própria mãe, que enquanto que ela não tenha sossego, se ela não se ela não tratar os outros por igual. Toda vez que ela tratar os outros com um tom de superioridade, seja qualquer pessoa que ela tratar, o meu pai, eu mesmo, qualquer pessoa que possamos, ela, todo mundo se sentir mal por estar fazendo isso, mas tão mal que a gente só vai conseguir aliviar aquele mal-estar tão forte, praticamente insuportável, se nós nos ajoelharmos e pedirmos perdão. Porque assim é que deve ser. Ninguém deve humilhar ninguém, ninguém deve tratar o outro com superioridade. Então estamos aqui, Senhor, pedindo a sua sobre nós, que o seu Espírito Santo seja derramado sobre nós, e que ele não nos dê paz se nós estivermos tratando os outros com inferioridade, tá certo? Que nós estivermos humilhando alguém, que ele não nos dê paz até que a gente compreenda e mude o nosso pensamento. Não nos dê sossego, queridos irmãos, meu querido Deus. Que assim seja. Que todos nós possamos ser abençoados, que todos nós possamos ter um dia
fim de dia maravilhoso. Tá bom, meu Deus? E aqueles que estiveram no trabalho, que possam chegar em casa em segurança, Deus. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá certo? Que assim seja. Bom fim de semana, bom fim de dia a todos. Amém.